Boa tarde, estamos ao vivo. Boa tarde a todos, a todas e vamos iniciando mais uma live. Sextou. Renata Marques, seja bem-vinda. Gabriel, seja bem-vindo. E vamos chamando o pessoal, né, para entrar na live. Coloca o ok aí se o áudio tá chegando bom para vocês, se a imagem tá boa. Qual é o dilema da live? Pega essa live e já manda para 3 pessoas. Vamos lá? Pega o aviãozinho cá embaixo e já manda para 3 pessoas. Vamos hoje conversar sobre alguns contratempos, né, que pode acontecer no dia do procedimento do bronzeamento natural. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vou dar um tempinho, né, pro pessoal entrando. Deixa eu diminuir aqui o som. Sextou. Carla, seja bem-vinda. Chama as amigas para participar da live. Hoje vamos falar sobre alguns empecilhos, né, que pode acontecer no dia do procedimento, né? A cliente vou logo dar aqui a real. A cliente vai pro seu espaço de bronzeamento, tudo agendado, tudo bonitinho. E quando ela tá fazendo o bronze dela, o tempo fecha, começa a chover. E aí, o que fazer? Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Se livrar desse sufoco, desses contratempos que infelizmente acontecem, né? Porque a gente lidar com o tempo, lidar com o sol, e ao mesmo tempo que pode amanhecer solzaço, de repente o tempo mudar, tá? Pra ficar nublado, pra começar a chover. E aí, gente, o que a gente pode fazer, deve fazer com essas clientes, tá? Vou esperar o pessoal entrando aqui, tá? Pra vocês que não me conhecem, é a primeira vez aqui na live, eu me chamo Ayane Bronze, toda segunda e sexta aqui no Instagram, @bronzebelezarara, nós temos lives, tá? Segunda sempre uma live de perguntas e respostas, mitos e verdades. E nas sextas-feiras, né, temos a live, a gente escolhe um tema de acordo com o que os meus seguidores escolhem, ou eu trago algo como hoje, né? Tô trazendo para você porque aconteceu comigo hoje aqui no espaço. Então, cliente veio, né? Já tinha atendido 2 clientes, na terceira cliente o tempo fechou. E aí? Cliente quer resultado, gente. O que é que a gente deve fazer? Coloca aqui pra mim o que é que vocês fariam, né? Se vocês estivessem no espaço de bronzeamento, você, cliente, estivesse no espaço de bronzeamento, estivesse lá fazendo o seu bronze e de repente começasse a chover, o tempo fechasse, né? O que é que você, cliente, o que é que você, profissional, Lígia, seja bem-vinda. O que é que você, profissional, faz, né, para atender esse sufoco, né, para burlar? Como é que a gente pode fazer? Essa cliente, ela quer resultado, né? Deixa eu parar aqui um pouquinho. A cliente quer resultado, ela vai pro seu espaço de bronzeamento porque ela quer, né, sair de lá bronzeada. E aí ela sai de manhã, se prepara toda, se arruma, traz tudo que é necessário para fazer o bronzeamento. Quando está fazendo o bronze dela, de repente, o tempo muda. Ou ele fica nublado, ou ele começa a chover, né? São 2 situações diferentes. Uma coisa é o tempo nublado, outra coisa é quando começa a chover. Qual a solução? No nublado a gente consegue bronzear, com chuva a gente consegue bronzear. Já digo a vocês que com nublado, o tempo nublado, a gente consegue sim bronzear. E digo a vocês, são um dos resultados melhores, porque a cliente não vai ficar inquieta, não vai ficar, sabe, com muito calor, vai estar aquele tempo agradável. E o que a gente precisa é de UV, né? Se tiver um UV médio, alto, né, moderado, a gente consegue se entregar um bronzeamento. Só que com chuva, infelizmente, a gente não consegue entregar, né, um resultado a cliente. Sufoco mesmo, Pedro.
um sufoco, porque cliente quer resultado, né? Cliente não quer saber que tá chovendo. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente vai proceder, né, com essas clientes que chegou para fazer o bronze e de repente choveu, de repente o tempo fechou? Vamos para a primeira situação, né? A cliente chegou, tá fazendo bronze e aí de repente o tempo ficou nublado. O tempo fechou, ficou nublado. O tempo nublado, gente, é aquelas nuvens brancas que ficam, que tapam todo o sol, né? E aí não tem aquele sol todo em cima da cliente, aquele calor todo. Então, com o tempo nublado, a gente consegue sim fazer o bronzeamento. Então, com isso, a gente não precisa tirar a cliente do pátio, né? A gente vai explicar a ela, ó, o tempo ficou um pouco nublado, porém a gente consegue sim continuar o nosso procedimento, principalmente se ela estiver ali no início, né, do bronzeamento, estiver na parte da frente, aí elas já ficam assim, ixi, esfriou o tempo, né? Vai chover, não vai bronzear. E você tem que ter a consciência de orientar a sua cliente que ela vai sair dali sim com o resultado dela perfeito, como se o sol estivesse brilhando. O que a gente precisa entender é que o sol, né, é o nosso chefe para quem trabalha com bronzeamento natural. Porém, o que a gente precisa realmente é dos raios ultravioletas. Se os raios ultravioletas estiverem alto, né, tiverem médio, 4, 5, 7, 8, a gente consegue entregar um resultado. Mas se o UV tiver esse valor e a gente começar a chover, a gente não consegue entregar o resultado. Por quê? Porque a cliente vai ficar molhada, né? Vai se sentir incomodada. Ninguém gosta de ficar na chuva, a não ser criança, né? Quando a gente é criança, a gente gosta de ficar na chuva, se molhar, brincar. Mas a cliente não vai gostar de ficar na chuva. Tem umas que ficam, viu? Não, vai passar a chuva. Não, dá 5 minutinhos aí que a chuva vai passar. É assim que elas falam. Tem umas que não dá. Mas quando começa a chover, o que é que eu normalmente faço? Eu retiro essa cliente, né, do sol e espero uns 5 a 10 minutos. E aí, coloco ela de volta no sol. Se por acaso, né, o tempo voltar a abrir, mesmo nublado, a gente consegue entregar um resultado. Se tiver chovendo, o tempo nublado, começou a chover, a gente retira essa cliente do pátio, né? Coloca ela sentadinha na cadeira, ou se sua maca ela for de rodinha, como é daqui do espaço, se retira ela, né, do pátio, debaixo da chuva, e espera uns 5 a 10 minutinhos. Gente, como eu falei com vocês, eu tô em casa, o vizinho resolveu, tá, fazer obra uma hora dessa, tá aqui no bate-bate da colher de pau com cimento, desse alguma coisa, fazendo reforma. Então não se assustem, fica aqui comigo na live, que ao vivo é isso mesmo. Vai acontecer desses cachorro latindo daqui de casa, o vizinho que tá na construção aqui no baque-baque. Mas eu não posso, né, parar de fazer live, porque o vizinho tá fazendo construção, a não ser que seja uma zoada, né, muito alta, que eu não consiga transmitir a informação que eu trouxe hoje para vocês. Mas enquanto for só um baque-baque, um latido, a gente vai tocando nossa live, tá certo? Ao vivo é isso. Então, a gente tira a cliente do sol, tá? E vai esperar de 5 a 10 minutos. Aí, né, isso que eu tô falando pra vocês, gente, porque acontece. Então, você que tá iniciando agora no ramo do bronzeamento, ou você que é cliente, pra vocês estarem preparada, porque isso pode acontecer no dia que você for fazer seu procedimento, no dia que você que tá iniciando agora for acontecer. E tem gente que fica com a mão na cabeça, meu Deus, e agora o que é que eu faço? A cliente vai procurar confusão, a cliente vai brigar, vai querer o dinheiro dela de volta, né? E não vai vir mais no meu espaço. Mas, infelizmente, com o tempo, a gente não pode prever como, né? Tem a meteorologia aí, mas, infelizmente, a gente não pode. Hoje mesmo amanheceu o dia ensolarado. O sol tava ótimo, o UV tava alto. E, de repente, quando eu já tava na minha terceira cliente, o sol, né, começou as nuvens chegarem a ficar nublado. E com a nuvem veio chuva. Se fosse só o tempo nublado, tranquilo, a gente consegue bronzear. Mas começou a chover, começou a molhar minha cliente, ela começou a se sentir incomodada. Fora que, molhando o corpo, né, o que é que acontece?
a fita ela vai descolar. E aí já é um outro problema, tá? Que a gente vai descolar esse biquíni todo e o bronze vai sair do lugar, a marquinha vai sair do lugar e vai ficar tudo torto. Então a gente retira a cliente. Oi, Lígia, peraí que eu te respondo. Traz essa cliente, né, para um local coberto e você vai aguardar de 5 a 10 minutos para fazer, trazer a cliente de volta, né, pro pátio. E se a Yane não parar de chover, o que que acontece? O que é que eu faço? Qual a opção que você me dá? Porque a cliente ela vai começar a procurar confusão, vai começar a brigar, vai dizer, eu vim fazer meu bronze e não tive resultado, pronto. A gente tem 3 opções, tá? Eu vou citar para vocês aqui 3 opções que você pode dar à sua cliente, né? E para que não gere esse transtorno todo, a gente não quer, a zoada, a gente não quer perder cliente. A gente vai informar ela, né, que infelizmente o tempo a gente não pode controlar. Não é uma culpa sua profissional, tá? Não foi um erro seu, é algo do tempo que a gente não consegue controlar. E ela tem que ter a consciência, né, de entender que você não teve culpa de começar a chover. Você tem culpa? Você mandou chover? Não, você não mandou chover. Então você vai explicar a ela, né, que aquilo ali não é só culpa, mas que tem outras opções. Deixa eu ver aqui a pergunta de Lígia. Minha amiga, você indica algum bronzeamento gelado? Porque eu ainda não tenho máquina. Pronto. Lígia, me manda um oi aqui no direct, tá certo? Que eu te indico 2, tá bom? Tem umas dicasinhas de bronzeamento gelado que eu adoro. Principalmente eu adoro da Capilar. Mas tem outro também. Eu te mando no direct. Me chama aqui, não esquece não, tá? Porque o outro eu não tenho aqui de cabeça. Mas eu vou olhar aqui e te mando. Mas me chama no direct aqui, que eu mando pra você. Tá certo, Lígia? Então, vamos lá. Eu tô trazendo isso pra vocês, gente, porque aconteceu. E eu vou mostrar pra vocês que tem resultado, sim. Eu vou deixar aqui o vídeo que cliente em tempo nublado, tá? Até choveu, mas foi algo rápido. A gente consegue entregar, sim, resultado. Então, vamos lá. Quais são as 3 opções? A primeira é aguardar. Realmente, começou a chover, aguardar, né? Pra ver se a chuva para. Normalmente, eu dou de 5 a 10 minutos, no máximo 10 minutos. Se der 10 minutos a chuva não passou, infelizmente, a gente vai falar com o cliente, não passou, a gente vai ter que dar as outras 2 opções. Mas se por acaso a chuva passou, você vai voltar, né, com sua cliente pro pátio e vai dar continuidade ao seu bronzeamento. Se só fez a parte da frente, vai mudar para a parte do fundo, se já na parte do fundo, das costas, e você vai dar continuidade, por nada, minha flor, por nada. Você vai dar continuidade, né, ao seu procedimento, ao bronzeamento da sua cliente. Então, choveu, espera uns 10 minutinhos no máximo. Se parou de chover, você volta pro pátio e continua seu procedimento. Se não parou de chover, aí sim, você tem outras 2 opções. Qual é a primeira opção? Reagendar, né? Uma nova sessão, se ela estiver começando o bronzeamento, tá? Mas aí, Anne, eu vou reagendar tudo de novo, eu não vou cobrar. Não, você não vai cobrar. Infelizmente, não é culpa da sua cliente, não é sua culpa. Mas você vai reagendar uma nova sessão com uma condição. Se você estiver começando o bronzeamento. Porque entenda assim, você já montou esse biquíni todo, você já bronzeou a parte da frente da sua cliente, né? Você já utilizou produto, já gastou fita, já gastou produto, o seu tempo de serviço. E aí você vai fazer o quê? Você vai, se tiver só bronzeada a parte da frente, você vai reagendar. Com certeza, vai dizer, olha, a sua cliente, Ana, tá chovendo, infelizmente eu não vou poder mais dar continuidade, né, ao seu procedimento por conta da chuva. A gente não vai ter resultado agora. Bronzeou a parte da frente, a cliente vai ficar a parte da frente bronzeada, a parte do fundo
né? Com a cor dela. A gente tem outra opção, a gente pode indicar o artificial, tá? Ela continuar a gente fazer o artificial, né? Ou se não, o bronzeamento a jato. Tem essas duas opções. A minha cliente fala, eu não tenho mais dinheiro, porque a gente vai cobrar, né? Se tá bronzeando, se bronzeou a parte da frente, você vai falar com ela. Ou a gente reagenda uma nova sessão, ou você tem a opção do bronzeamento artificial ou o bronzeamento a jato, pra gente, né, bronzear todo o seu corpo. Se a cliente falar, beleza, eu quero fazer o bronzeamento a jato, você vai fazer o bronzeamento a jato, né, dando prioridade à parte das costas, ou se for no início fazer a parte, todo o bronzeamento do artificial pela mesma forma. Mas se a cliente falar pra você, eu não vou pagar mais não, porque eu já paguei, né, e aí foi um contratempo que aconteceu, e você vai fazer o quê? Vai brigar, vai perder a cliente? A gente tem que equilibrar, tá? Essas nossas ações. A gente não vai procurar confusão, né? Não vai perder a cliente, mas também a gente vai dar valor ao nosso serviço. Se você gastou, né, fita, seu tempo, produto, você vai cobrar o seu bronze e vai dizer a ela, na próxima sessão, tá? E a gente pode reagendar a sessão. Se começou a fazer o bronzeamento na parte da frente, começou a chover, você fala, vamos reagendar. Tem a opção de você fazer hoje o artificial ou o a jato. Mas se ela não quiser, ela só quiser o bronze natural, você vai reagendar, né, um novo procedimento para ela. E nesse caso de reagendamento, se ela está começando, né, a parte do bronze, ela começou agora, mas nós vamos reagendar a sua sessão, porque você não entregou resultado nenhum à sua cliente. Você vai cobrar uma coisa sem entregar resultado? A cliente começou a fazer o bronzeamento, né? Começou a bronzear a parte da frente. Começou a chover, você vai ter que marcar, reagendar uma nova sessão para entregar a sua cliente e não cobrar. Porque o bronze já está pago. Se você não entregou o resultado, teve empecilho da chuva. E aí? Tá certo? Ou você dá a opção a ela de fazer o artificial ou o a jato, sendo que se ela for fazer o artificial a jato, você vai ter que cobrar, porque você vai bronzear todo o corpo dela. É um outro serviço, né? Então, o que é que ele faz? Mas ela já pagou o natural. Você cobra a diferença, né? Se seu artificial for R$30 a mais, R$50 a mais, você cobra a diferença. Se ela já pagou 100 e seu artificial é 150, ela só vai pagar mais R$50, entenderam? A outra opção é se ela já tá na parte, né, de trás, né, do bronzeamento, praticamente já tá quase finalizando. Ela fez toda a parte da frente. Naquele momento que a gente mudou a cliente, começou a chover. E aí? O que é que você faz? Tem as opções, artificial e a jato, mas ela não quer. E ela disse que não vai pagar. Aí você vai falar com ela, na próxima sessão, você vai ter um desconto, porque praticamente 50% do meu serviço eu já prestei, tá? Você já tá bronzeada a parte da frente, praticamente quase bronzeada a parte toda do fundo. Porém, ela vai dizer, mas eu não fiquei no tempo certo, né? Direito dela, vai que você faz uma cliente morena, né? Fototipo 3, e ela pra ficar 45 minutos de frente, 45 de costa. Ela ficou 45 de frente e ficou, vamos dizer assim, meia hora de costa. Você já entregou praticamente o seu serviço. Porque a gente sabe que a partir quando a gente vira cliente de costa, o UV já vai estar mais alto, né? A gente já vai conseguir entregar o bronzeamento a ela, porque o UV já vai estar mais alto, a gente pode diminuir esse tempo de exposição na parte das costas. Então, você vai falar com ela, praticamente o serviço já foi entregue, tá? A gente pode não ter completado o tempo de exposição, era mais 50 minutos, a gente só fez 30. O que eu posso fazer para você não perder você que é cliente, tá? E você não ficar desagradável com essa situação, é que na sua próxima sessão você tenha um desconto. Aí a cliente vai botar o sorriso aqui, ó, na testa. Por quê? Você vai dar essa outra opção a ela. Você vai dizer, fiz meu procedimento, já entreguei, mas se ela não entender aquilo ali, porque ela tinha que ficar 50 minutos e ela só ficou 30, você vai ter que fazer o quê? Tá bom. Então, na próxima sessão, quando você vier, eu posso te dar um desconto,
tá? Um desconto de 50%, tá? De 30%, menos que 50%, porque 50% do seu serviço você já foi entregue. Então, você vai ter que conversar, lidar com a sua cliente, tá? Sobre toda essa situação, né? Porque imprevistos acontecem. A cliente, choveu, você vai ter bola de cristal para prever que vai chover? Não, tem dias, né, que a gente acorda, o tempo tá nublado e a gente já fica na retaguarda. Avisa as clientes que tem o procedimento natural, que é o bronzeamento no sol, e fala com elas: meninas, prestem atenção, o tempo tá nublado. Antes de sair de casa, né, se morarem perto, o problema é se morarem longe e for até o seu espaço chegar lá. Você não teve esse contato com a sua cliente. E você fica com ela, ó, segura, tá? Até meu segundo aval. Segura um pouquinho aí, porque o tempo tá nublado aqui e eu acho que vai chover. Se elas quiserem vir, sem problema nenhum, porque tá agendado. A gente tem outras opções de fazer bronzeamento. Vocês já deixam elas bem claras da situação. Porque para não dizer que o tempo tava nublado e você não informou nada. Você não avisou nada a gente. Esperou a gente sair de casa, gastar transporte, gastar dinheiro e chegou aqui e não vai fazer nosso bronzeamento. Não, podem vir, mas eu já deixo minhas clientes bem orientadas. O tempo tá nublado, prestem atenção antes de sair de casa, porque você pode dar a sua viagem de balde, chegar no espaço e não fazer seu bronzeamento natural. Tem locais, né, tem espaços que tem o bronzeamento artificial, tem o bronzeamento a jato como segunda e terceira opção. Mas tem pessoas que estão começando agora com bronzeamento, né, que só tem o bronzeamento natural. Então não tem outra opção para dar cliente. Então é só bronzeamento natural. E nesses imprevistos de tempo, de chuva, de tempo nublado, a gente não pode cronometrar, a gente não pode prever. Só Deus, né? Então eu falo com as meninas, fiquem atentas. Se vierem, já estão sabendo, já estão cientes que se chover, tem a opção do bronzeamento natural ou do bronzeamento artificial, tem a opção do bronzeamento a jato. Ela já vem ciente que tudo pode acontecer, a gente não pode perder cliente, tá? Mas a gente não pode prever que vai chover. Então a cliente chegou no seu espaço, o tempo estava ensolarado, né? Você montou seu biquíni, montou o protocolo, fez um mixzinho, levou a cliente para o sol. Quando ela chegou, né, fez a parte da frente e de repente começou a chover no final, que ela tá fazendo na parte da frente. O que é que a gente vai fazer? Já falei, vamos tirar ela do sol, né? Vamos esperar o tempo da chuva passar. Se a chuva não passar, a gente vai dar opções a ela, tá? Tem a opção de você fazer o bronze a jato, tem a opção de você fazer o bronze artificial, sabendo que a gente vai ter que cobrar a diferença desses serviços, porque tem valores, aqui no meu espaço tem valores diferenciados. Então você vai cobrar a diferença de um serviço para o outro e você vai continuar entregando o seu bronzeamento. Mas se a cliente não quiser fazer artificial, não quiser fazer a jato, eu faço o que, Ayane? Você vai ou reagendar uma nova sessão, ou dar a opção a ela, né, de ter um desconto na próxima sessão. Porém, são situações diferentes. Choveu, ela já fez 50% do procedimento. Na próxima sessão, você pode dar o desconto a ela, tá certo? Ela chegou, vai dizer, ó, na próxima sessão você tem um desconto. Ou se não, você fala assim, ó, chegou, começou a chover, você montou o biquíni, gastou seu tempo, gastou o produto, porque começou a bronzear, naqueles 10 minutos de atendimento, começou a chover, você entregou o resultado? Você não entregou o resultado da sua cliente. E como é que você quer cobrar uma segunda sessão sem primeiro entregar o resultado da cliente? Empecilhos acontecem, imprevistos acontece. Mas é você usar do bom senso, né? Porque você está reiniciando o seu procedimento. A cliente pagou pelo procedimento e você nem entregou, nem começou a fazer, né, 10% do seu trabalho. Então a cliente vai ficar chateada, pode vir não mais no seu espaço, e aí é onde mora o problema, né? Quem que quer perder cliente? Ninguém quer perder cliente. A gente não sabe se vai chover, nem a cliente sabe. Então a gente tem que dar essas opções, tem que ter essas artimanhas de saber se livrar, né,
desses pequenos empecilhos, esses sufocos que acontecem no dia a dia do nosso bronzeamento, né? No nosso dia a dia de a gente prestar bronzeamento natural à nossa cliente. Alguém tem alguma pergunta? Mirelle, seja bem-vinda. Arnaldo, seja bem-vindo. Tô falando, gente, aqui sobre alguns contratempos, né? Alguns sufocos, na verdade, dois específicos, que é o tempo nublado e o tempo chuvoso, quando a cliente já está dentro do espaço. Como é que você, personal bronze, tem que agir para que você não perca a sua cliente, para que você, né, entregue um resultado. Tem algumas outras opções para você oferecer a ela, do artificial, do a jato. Mas você tem que ter um bom senso que você não tem culpa de que está chovendo, nem a sua cliente tem culpa. A cliente quer resultado. Isso aí. Tem alguém tem alguma pergunta? Vou deixar aqui aberto um pouquinho, que hoje a live é bem simples, bem rápida. Ter jogo de cintura, com certeza, Pedro. Ter jogo de cintura, porque é imprevisto, gente. É como assim, é como a cliente desmaia. A cliente desmaiou no seu espaço. É um imprevisto, tá? São situações que a gente não pode minimizar, mas não pode controlar, entendeu? E a gente tem que ter esse jogo de cintura para saber lidar com todo esse, né, esse conflito, esse sufoco. Porque cliente, já falei pra vocês, cliente quer resultado. E a gente também quer entregar um resultado perfeito à nossa cliente, né? Aquele bronze de responsa. E quando a gente vê que o tempo tá começando a ficar nublado, né? Eu já fico falando assim, ó, oh Deus, segura aí. Pelo amor de Deus, não manda chuva agora não. Eu falo assim mesmo, segura aí, que a minha cliente sabe. Só mais 10 minutinhos, só mais 5 minutinhos, segura aí, já tô terminando o bronzeamento. Desse jeito. Eu começo a conversar com Deus e aí ele me ouve. Hoje mesmo foi assim. Eu faltava apenas 10 minutos para terminar a sessão dessa cliente. 10 minutos, gente. Eu falei, meu Deus do céu. É um 10 minutos que faz diferença para a cliente. E tem resultados que também faz, né? E aí eu falei, meu Deus, e agora? É uma cliente fototipo 4, 3/4, na verdade, já quase 4. E eu falei, ela precisa esses 10 minutos vai fazer diferença nesse bronzeamento dela. Porque, por incrível que pareça, gente, quando para de chover, né? E aí aquele tempo daquela, sabe, abre, ele vem com aquele mormaço, sabe? Aquele UV de uma forma que quando chega cá embaixo na cliente, dá aquela esquentada. É os 10 minutos que fazem toda a diferença. Toda a diferença para entregar um resultado perfeito. Então eu falei, oh meu Deus, pelo amor de Deus, só falta 10 minutos, segura aí. Tirei ela do pátio e esperei, só foram 5 minutinhos. Esperei 5 minutinhos, aí parou, ficou chuviscando um pouquinho. Aí eu fui colocando ela no pátio, aí parou de chover. Nesses 10 minutinhos eu consegui, né, finalizar o procedimento dela, o bronze dela. E o resultado ficou ótimo, ficou lindo. Um tempo nublado, né? Mas consegui sim entregar o resultado que minha cliente queria. Primeiro porque era a primeira vez dela, né? Aí eu já fiquei assim, poxa, velho, primeira vez. Chove, fica nublado. E depois chove. Eu falei, pronto. Ela não vai voltar mais. Que primeira vez, né? Chocante. Traumática. Eu dizia, poxa, eu não venho mais. Toda vez que for assim, eu não venho mais. E se eu não tivesse entregue um resultado a ela bom? Aí é que ela não ia vir mesmo. Mas não, eu vou deixar pra vocês o vídeo desse resultado. E vou mostrar a vocês o céu como ele estava. Ele estava nublado, gente. Nublado mesmo. A nuvem fechada, fechando o sol. Tá certo? Então, essa é a live que eu trouxe pra vocês hoje. Tá? Uma coisa assim bem rapidinha sobre o contratempo, né? Chuva, sol, como a gente se safar, né? E dar uma boa opção à sua cliente, tá certo? Então a gente fica por aqui. Obrigada a todos por mais uma live. E segunda-feira estamos de volta aqui, tá? Às 16 horas no @bronze beleza rara, tá? Obrigada a todos e até segunda-feira. Tchau, tchau, gente.
Por nada. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.